Diferentemente da filtragem mecânica e química, a filtragem biológica, como o próprio nome indica, precisa da vida para acontecer. Essa vida nós não podemos enxergar, mas podemos identificar sua presença. Ela se estabelece na ciclagem e atua para sempre, mantendo o nosso aquário livre de substâncias mortais e patógenos. Quer entender mais sobre a filtragem biológica? Vem comigo! Aloha, navegantes! Chega junto, chega mais! Eu sou o Diego e esse é o Marujo de Aquário, um podcast dedicado a difundir as boas práticas em aquarismo. Afinal, aquários não precisam ser gaiolas de vidro. O Marujo é grátis e sempre será. Mas se você puder nos ouvir pela Orelo, eles pagam o meu açaí com granola. A Orelo é a única plataforma que paga os criadores de conteúdo por play. Nos ouvindo por lá, você dá uma força para o projeto continuar existindo. O link para nos ouvir por lá está na descrição do episódio. Bora zarpar? Aqui um aviso. Esse episódio vai exigir conhecimento sobre ciclagem de aquários. Então, se você ainda não ouviu nosso episódio sobre o assunto, corre lá ouvir e depois volta aqui. A filtragem biológica que acontece em nossos aquários tem relação direta com o ciclo do nitrogênio, mas envolve muitos outros elementos que, somados, realizam essa importante tarefa. Nesse episódio, utilizaremos a palavra biofilme para nos referir à colônia de bactérias, ou seja, a vida microbiológica do nosso aquário em diversos momentos. Vamos começar pela definição de dois tipos de seres vivos que participam desse processo. Organismos heterotróficos. Esses organismos têm como característica principal a não capacidade de produzir sua própria energia. Nesse grupo estão todos os organismos que se alimentam de outros para poder sobreviver. Eu, você, nossos gatos, cães, peixes e uma parte da vida microbiológica estamos nesse grupo. Também fazem parte os fungos, os protozoários, as bactérias. No aquário, a função desses organismos é decompor restos orgânicos, as fezes, os alimentos, as plantas mortas, os animais mortos, etc. Organismos autotróficos. Por outro lado, existe outro grupo de organismos, os chamados autotróficos, que possuem a capacidade de produzir sua própria energia, oxidando ou reduzindo elementos inorgânicos. Nesse grupo se encontram alguns tipos de bactérias, as algas e as plantas, por exemplo. São esses organismos que vão transformar os compostos tóxicos ao meio ambiente do aquário em compostos menos tóxicos ou até inofensivos. Por isso, a filtragem biológica é o fator mais importante dos aquários, pois ela é responsável por manter a qualidade da água. Como vocês puderam conferir na postagem em nosso blog sobre as resinas sintéticas, alguns produtos disponíveis no mercado conseguem dar conta da filtragem química, fazendo o aquarista ganhar tempo e perder dinheiro, enquanto a filtragem biológica não se estabelece. Como estamos lidando com a vida, daí filtragem biológica, uma coisa é certa: a vida só acontece dentro de determinados parâmetros. Obter os parâmetros necessários para que todos os organismos envolvidos na filtragem biológica sobrevivam pode ser um desafio, principalmente para quem está começando. Porém, com os cuidados certos, o sucesso é garantido. A partir de agora, vou comentar cada um dos critérios necessários para que a biologia do seu aquário se desenvolva de forma satisfatória. Oxigênio dissolvido. Eu disse agora há pouco que os micro-organismos capazes de realizar a filtragem biológica conseguem produzir sua energia oxidando elementos disponíveis. A oxidação é uma reação química. Nessa reação, um elemento químico qualquer perde elétrons. Essa perda de elétrons tem como consequência o aumento da carga desse elemento. Você não precisa entender isso com detalhes. O que você precisa saber é que a microbiologia do aquário precisa oxidar elementos para produzir energia.
A oxidação pode ocorrer em 3 circunstâncias: quando se adiciona oxigênio à substância, quando uma substância perde hidrogênio ou quando a substância perde elétrons. Isso nos traz ao ponto que queremos. A oxigenação do aquário não é importante somente para a respiração dos seres vivos ali presentes, nem apenas para promover a troca gasosa. A disponibilidade de oxigênio é fundamental para que a filtragem biológica aconteça, pois fornece um dos elementos necessários para que a microbiologia do aquário prospere. Em um dos artigos que eu estudei para esse episódio, eu descobri que, abre aspas, a oxigenação do aquário se dá pela troca gasosa entre a água do aquário e a atmosfera. Existe um equilíbrio entre a quantidade de gás que fica na água, que é chamado de ponto de saturação. É muito difícil ultrapassar esse ponto de saturação em condições naturais, já que depende de pressões altas para aumentar a quantidade do gás dissolvido. Um fator que é muito influente na quantidade de oxigênio dissolvido na água é a temperatura. Quanto maior a temperatura, menor a concentração de oxigênio na água. Quando a água está a 0 graus Celsius, ela tem uma capacidade de saturação próxima aí das 14 partes por milhão. E quando está a 35 graus Celsius, tem uma saturação por volta de 7 partes por milhão, a metade. A alcalinidade, ou seja, a reserva alcalina, que a gente já discutiu no episódio sobre ciclagem, é um fator que altera um pouco a concentração de oxigênio. Quanto maior a salinidade também, outro elemento, menor a saturação de oxigênio na água. O fator mais importante que pode alterar para melhorar a troca de gases entre a água e a atmosfera é a diminuição da tensão superficial. A tensão superficial é aquela película que se forma na superfície da água. É muito comum em lagos que alguns insetos andem sobre as águas ou flutuem sobre as águas, e é a tensão superficial que permite isso. O mesmo efeito ocorre quando um fio de cabelo ou um pó fino, como por exemplo trigo, cai na água. Você vai perceber que ele não afunda, certo? As bombinhas de ar, os compressores, minimamente alteram a quantidade de oxigênio dissolvido na água por causa da pressão da coluna d'água sobre a bolha de ar. Assim, o maior efeito das bombinhas de ar na oxigenação é apenas balançar a superfície um pouco e reduzir um pouquinho essa tensão artificial. Essa tensão superficial. A melhor maneira de reduzir a tensão é causar uma turbulência na superfície da água. Quanto maior a área de turbulência e a quantidade de água envolvida nesse movimento, nessa ondulação, melhor vai ser a troca de gases. E aí vai uma dica. O Marujo indica. Então a gente vê que o compressor de ar, um dos acessórios mais comuns para aquários, pode ser um gasto desnecessário. É melhor investir em um filtro capaz de direcionar a vazão para a folha d'água, quebrando um pouco a tensão superficial e melhorando a troca gasosa. Além do que compressores de ar costumam ser bastante barulhentos, mesmo aqueles que têm na embalagem silencioso. Oferta de nutrientes. Vamos falar sobre a importância de se ter habitação suficiente para a microbiologia do aquário. Quanto mais nutrientes você fornece para as bactérias, mais elas se reproduzem e mais oxidam elementos e promovem mais filtragem. É uma lei natural de regulação. Maior oferta de alimento, maior multiplicação de consumidores, maior consumo. Porém, isso só irá acontecer se você tiver espaço para que a sua colônia de bactérias aumente. Caso contrário, você terá um excesso de nutrientes que o seu aquário não será capaz de processar pela quantidade de bactérias que você tiver. Daí a importância do processo de ciclagem do aquário, fundamental. Elementos traços.
Os elementos traços, também conhecidos como oligoelementos, são aqueles elementos necessários à vida de diversos organismos, mas que estão disponíveis em quantidades muito pequenas. Nós falamos um pouco sobre isso no episódio passado. Os principais oligoelementos para aquários são o ferro, iodo, manganês, cobre, zinco, molibdênio, cromo, selênio, cobalto, boro, bário, lítio e estrôncio. A ausência dos oligoelementos vai influenciar na saúde dos peixes. É o que chamamos no aquarismo de fator limitante. No caso da filtragem biológica, o molibdênio é fundamental para o processo de nitrificação. O molibdênio faz parte da enzima nitrogenase, responsável pelo processo de fixação do nitrogênio, o início do nosso ciclo do nitrogênio. Na realização do processo de fixação biológica, o molibdênio é um micronutriente essencial, cujas funções na planta estão relacionadas com o sistema de transferência de elétrons para a redução do nitrato e na fixação biológica do nitrogênio, como eu acabei de dizer. Para os aquários marinhos, esses oligoelementos são vendidos como suplementos para a criação de corais. Para aquários de água doce, alguns fertilizantes contêm esses elementos em sua composição. Via de regra, você não vai precisar adicionar esses elementos diretamente no seu aquário, caso mantenha uma rotina equilibrada de trocas parciais de água. Eu disse via de regra. Pode ser que em determinadas circunstâncias você precise suplementar sim. Reserva alcalina. Sinalizei ali em cima e a gente também falou bastante sobre isso em nosso episódio sobre a ciclagem. Os carbonatos são fundamentais para o processo de nitrificação. Cada grama de amônia metabolizada pelas bactérias nitrificantes consome pouco mais de 7 gramas de carbonato. Além da utilidade na nitrificação, a reserva alcalina tem um papel fundamental na estabilidade do pH, o que é fundamental não somente sobre a filtragem, mas também na manutenção da qualidade de vida do ambiente aquático devido à quebra do equilíbrio osmótico. O ideal é que a reserva alcalina esteja sempre entre 3 e 6 kH, e você pode ajustar de forma natural, acrescentando no seu filtro alguma quantidade de dolomita ou aragonita. Você consegue descobrir a reserva alcalina do seu aquário com um teste de alcalinidade temporária, vendido em lojas de aquário. A meta é conseguir repor aproximadamente a mesma quantidade de carbonato que é reagida com os elementos acidificantes do aquário, isso é, só na base do teste. Aqui em casa, no meu plantado, que possui injeção de CO2 caseira, eu utilizo 50 gramas de aragonita no filtro para 97 litros de água no tanque. Consegui tamponar o pH em 7,2, ideal para os meus platis. Eu amo plati, eu sou o doido dos platis. Carbono orgânico e competição entre organismos. O carbono orgânico, na forma de açúcar, álcool, polímero, como por exemplo a celulose da madeira e o amido, e também ácidos orgânicos, são fonte de alimentos para as bactérias que competem com as bactérias nitrificantes. Quanto maior a relação entre carbono orgânico e nitrogênio, menor será a nitrificação. Rações de boa qualidade possuem carboidratos devidamente trabalhados para uma excelente absorção e fazer com que as fezes sejam pobres desses nutrientes, proporcionando uma melhor qualidade de água. Por isso é importante dosar bem a alimentação e usar rações de boa qualidade. Isso evita que você sobrecarregue o sistema de filtragem biológica, promovendo uma cultura de bactérias que vai competir com as bactérias que você precisa que estejam em abundância. Na vida biológica, as coisas funcionam dessa maneira. Um consórcio de bactérias em um ambiente específico pode funcionar simbioticamente. Porém, qualquer desequilíbrio com o surgimento de uma espécie que faça competição pelos nutrientes que as espécies que você deseja consomem pode ser catastrófico. Há de se ter cuidado na administração de acelerador biológico também, não colocando além do que o fabricante especifica, para evitar algum tipo também de superpopulação de bactérias, que também não é bacana. Temperatura.
A temperatura é um fator que está diretamente ligado à velocidade do metabolismo dos habitantes de um ambiente aquático. Quanto maior a temperatura, maior será a atividade metabólica e vice-versa. Contudo, na maior parte dos biomas, não se pode exceder 40 graus Celsius, temperatura onde as proteínas começam a se desnaturar. É por isso que um sujeito com uma febre de 40 graus pode convulsionar. No caso da nitrificação, especificamente, quanto maior a temperatura, maior será a velocidade da remoção de nutrientes e maior será a multiplicação das bactérias. O ideal é que no processo de ciclagem a temperatura fique na casa dos 30 graus, mas uma vez com o aquário já ciclado e também já com peixes, o aquarista deva garantir que a água não caia para baixo dos 25 graus. Então, para a maior parte das espécies, uma temperatura entre 25 e 28 graus é o suficiente. Aqui é bom lembrar que qualquer alteração na temperatura do aquário deverá ser feita de forma lenta e gradual. Mudanças bruscas de temperatura podem ocasionar choque térmico e matar os seres vivos ali. O Marujo indica. Por isso, vale a pena investir em termostatos confiáveis no lugar do aquecedor baratinho. E olha que eu já vi gente em grupo reclamando que o termostato demorava não sei quantas horas para atingir a temperatura desejada. Tive que avisar que isso, longe de ser defeito, era atestado de bom funcionamento, porque significa que o aparelho vai aumentar de forma saudável a temperatura do aquário, evitando o choque térmico. Potencial de hidrogênio. O pH está relacionado com o equilíbrio osmótico, toxicidade de contaminantes e até na quantidade de oxigênio dissolvido na água. Na nitrificação, o pH está diretamente relacionado à eficiência. O controle do pH é essencial para o correto dimensionamento da parte da filtragem biológica relacionada à nitrificação. O pH também influencia no metabolismo das plantas envolvidas no sistema de filtragem quando aplicadas para esse fim, os filtros de plantas, que a gente vai falar em outros episódios. A maioria das plantas respondem melhor a uma determinada faixa de pH. Em uma temperatura de 20 graus Celsius, a taxa de nitrificação vai de 10% no pH 6, por exemplo, a 20 graus Celsius até 100% a pH 8,5. Vale ressaltar que mudanças bruscas no pH interferem nas taxas de nitrificação. Então, evite fazer qualquer mudança brusca demais, tanto em pH quanto em temperatura. Além de ser ruim para os peixes, é péssimo para a microbiologia. É por isso que lá no episódio de ciclagem, eu comentei com vocês que era importante você não fazer TPA durante a ciclagem, né? Você atinge o pH que você quer lá, ligeiramente alcalino, né? Que eu recomendei, por conta da presença de carbonatos, tampa o aquário, a gente já vai explicar, já vamos tocar nesse assunto da luz de novo, e deixa lá o negócio ciclar, entendeu? Porque se você for fazer TPA, corre o risco de você fazer uma alteração no pH e dar um atraso aí na sua ciclagem, né? Mas mesmo depois de ciclado, não é bom ficar alterando o pH bruscamente, porque isso pode detonar com a colônia de bactérias do seu filtro. Fluxo de água. O fluxo de água na filtragem é fundamental para a remoção dos contaminantes e o fator mais esquecido e negligenciado nos filtros de aquário, pessoal. Papo sério. Esse fluxo é composto pela vazão do sistema, ou seja, aquela vazão nominal, quando você compra o filtro que está lá a tantos litros hora, isso é a vazão do sistema. Então ele é composto, o fluxo da água é composto pela vazão no sistema, pela velocidade da água e pela pressão da água. Ele é responsável por levar a amônia, o nitrito, o nitrato, o fosfato, o carbono orgânico, oxigênio, carbonatos e outros compostos até as colônias de bactérias, o que a gente vai chamar a partir de agora de biofilme, né? No caso da nitrificação em mídias fixas, como argila expandida, cerâmica, bioesponja e etc., um fluxo de água mais rápido e com uma pressão maior que um sistema aberto tem melhor resultado do que um fluxo lento. Então, se o seu filtro é Rangon, se o seu filtro é interno,
se o seu filtro, a mídia, ela tá fixa, ela não tá se movendo, ela não tá chacoalhando, é melhor que o fluxo de água seja injetado com mais pressão, né? Então, por isso que eu gosto muito daquele filtro que é Hang-On, mas ele é como se fosse um canister, né? É um canister Hang-On, né? Você coloca, ele fica penduradinho no aquário, mas ele funciona na base da pressão. Isso ajuda nessa filtragem, melhor do que um Hang-On convencional, por exemplo, filtrinho de mochila cascatinha. Cada tipo de mídia ou filtragem vai requerer um fluxo de água adequado. Um filtro de areia fluidizada, vocês já devem ter visto um filtro desse, aquele filtro bonitinho que parece ter uma areia, parece ter uma tempestade no deserto, assim, que a areia fica girando enquanto a água vai passando. Ele requer um filtro de areia fluidizada, por exemplo, ele vai requerer um fluxo muito diferente do que um sample canister. Um fluxo de água adequado vai manter uma renovação constante do biofilme, vai levar mais nutrientes para as bactérias e garantir uma filtragem mais eficiente. Os filtros de plantas requerem um fluxo mais lento do que os filtros com biofilme imobilizado. Então, por exemplo, você vai fazer um filtro de planta, ele seria ideal, por exemplo, para um ambiente sem muita movimentação na água, né? Então, você vai fazer um aquário mais paradão, fazer um aquário plantado, o filtro de plantas é uma opção interessante, né? Mas se você vai fazer, por exemplo, uma filtragem com a mídia fixa, é melhor você investir num SAMP mesmo para garantir isso, né? Então, a gente já vê por aqui o nosso episódio sobre filtro não é hoje, a gente ainda vai fazer episódio sobre filtro, mas a gente já vê que, pelo que a gente está aprendendo sobre filtragem biológica, o filtrinho cascatinha não parece ser uma opção das mais otimizadas, né, pro aquário. Não significa que não funciona, galera, vai funcionar sim, mas se você quiser montar o aquário Rolls Royce, tudo do melhor, talvez o filtro, talvez não, com certeza o filtro cascatinha já está eliminado aí como item de série do seu aquário. Beleza? Superfície de colonização. Eu não sei se vocês já foram conferir as postagens lá no blog, mas tem uma postagem sobre mídias, eu não me lembro agora exatamente qual não me ocorreu checar para esse episódio, mas eu comento a respeito de por que algumas mídias sólidas, como por exemplo a Sea Matrix, é vendida por ml e não por grama, né? Isso tem a ver com a superfície de colonização. A superfície específica de uma dada coisa é a quantidade de superfície contida em uma determinada quantidade. E essa quantidade pode ser volume ou peso. Então, para que serve a superfície específica no aquarismo? A superfície específica das mídias biológicas serve para a colonização das bactérias que vão fazer a filtragem d'água, seja amônia, nitrito, nitrato ou compostos orgânicos diversos. Ela só tem utilidade para permitir que as bactérias se fixem e estejam no ambiente mais favorável ao seu crescimento. É o apartamento da sua bactéria, galera. Quando falamos isso, o raciocínio padrão nosso, o que a gente pensa de imediato, é pensar assim, bom, quanto mais superfície específica a mídia tem, melhor vai ser a filtragem. Porém, isso não é verdadeiro, tá? A necessidade de superfície específica de cada aquário é muito menor do que as pessoas pensam, muito menor. Alguns poucos metros são suficientes para criar um ambiente com condições favoráveis para a maioria dos aquários existentes. Os pesquisadores e empresas de aquicultura mundo afora mostram que a taxa de remoção de amônia varia entre 0,2 e 2 gramas de nitrogênio total por metro quadrado de superfície de mídia biológica por dia, sendo a média entre 0,5 gramas, meia grama de nitrogênio por metro quadrado por dia. Isso é uma quantidade muito grande quando a gente está falando em aquário. Se você pegar um pote de ração de boa qualidade, de 10 gramas, que tenha 40% de proteína, 4 gramas são de compostos nitrogenados que vão se transformar em amônia.
Se você jogar tudo isso no aquário, um filtro vai precisar de algo entre 2 e 20 metros quadrados de superfície específica para converter todo esse nitrogênio em nitrato. Se for olhar pelas mídias de vidro sinterizado, seriam necessários no máximo meio litro de mídia, mas na realidade não é assim que funciona. Pela minha experiência, e concordo com o pessoal da Aquário Sobrinhos, cujo material me ajudou muito a criar esse episódio, um aquário deve ter em média de 1 a 5 metros quadrados de superfície específica para cada 100 litros de aquário. Mas, como veremos à frente, a superfície específica sofre uma limitação de acordo com a vazão do sistema. Não adianta encher o sistema de mídia se o fluxo de água não vai ser suficiente, porque não vai adiantar nada. Se seu sistema for suficiente para 10 metros quadrados de superfície específica, você pode colocar 10 metros quadrados ou 200 metros quadrados, que vai dar o mesmo resultado. As mídias de vidro sinterizado possuem de fato uma grande superfície específica. Não há nenhum motivo para a gente discordar disso. Mas existe uma diferença entre superfície específica total e superfície específica efetiva. A superfície específica total é toda a superfície específica que o material possui. O carvão ativado possui uma média de 750 metros quadrados de superfície específica por grama. A zeolita tem uma média semelhante à do carvão ativado. Esses materiais são baratos, possuem uma superfície específica muito grande e não são usados para colonização de bactérias. Por quê? A superfície específica efetiva é aquela que tem a real capacidade de abrigar uma colônia saudável de micro-organismos. As bactérias não vão morar em qualquer buraco, galera. Embora elas vão aderir em tudo o que tiver no aquário, eu tô brincando com vocês, elas não vão morar em qualquer buraco. Então não é porque uma mídia ou algo que você pretenda ser uma mídia tem aí uma superfície específica total grande que vai servir, que vai ser adequado para a colonização das bactérias. A superfície específica efetiva é aquela que tem real capacidade de abrigar uma colônia saudável de micro-organismos. Então não é só porque existe superfície específica disponível, não quer dizer que essa área seja adequada para a manutenção das bactérias. Os microporos dessas mídias permitem uma grande superfície específica, porém prejudicam demasiado a transferência de massa do sistema. Eu estou falando aqui do vidro sinterizado. A gente vai falar sobre isso mais para frente. A superfície específica dessas mídias muito porosas é praticamente sua superfície externa. As mídias de vidro sinterizado não são de todo ruim, apesar disso. Os poros permitem que a água passe por entre eles e isso reduz a perda de vazão do filtro e evita que ele entupa com facilidade. Porém, não há nenhuma diferença significativa direta na colonização de bactérias. A configuração do sistema de filtragem é o que vai definir a quantidade de superfície específica suportada e a qualidade da filtragem. Como dissemos antes, não adianta ter muita mídia biológica se o sistema não vai ter como abastecer as bactérias com nutrientes. E como a gente viu acima, não adianta torar um monte de ração no aquário, que isso não vai mudar essa equação, muito pelo contrário, vai permitir que bactérias concorrentes às bactérias nitrificantes, que são as que você precisa em grande parte, e não só elas, mas o consórcio todo de bactérias que você precisa, se estabeleça. Então, veja bem que a filtragem biológica precisa ser pensada com carinho. Uma comparação que a gente pode fazer é como se as mídias biológicas fossem uma plantação. Não adianta você ter um terreno enorme se você não dá conta de aguar e fertilizar ele todo. A plantação só vai crescer onde você puder aguar e fertilizar. No caso do sistema de filtragem, não adianta ter mídia demais se não vai ter oxigênio, amônia e micronutrientes para as bactérias. Colocar muito mais mídia que o necessário é apenas desperdício de dinheiro. O principal fator que vai definir a quantidade de mídia é a vazão do filtro. Quanto maior a vazão, maior a quantidade de superfície específica que vai ter resultado real. Simples assim. Filtros com grande vazão suportam uma quantidade maior de mídia do que os filtros de baixa vazão. Por quê? Porque a vazão do filtro vai empurrar os nutrientes
para a área de colonização, vai empurrar os nutrientes para o biofilme. Se você tem uma vazão fraca, se a sua água está pouco se movimenta, como que esse nutriente vai chegar até o biofilme, a sua colônia de bactérias? Então, galera, as bactérias é pique iFood, elas não saem para fazer compra no mercado, elas pedem para receber em casa. Então, o seu filtro é o iFood da bactéria, tipo, a vazão do filtro é o iFood do negócio. Então você precisa ter uma entrega eficiente de nutrientes para sua colônia de bactéria, senão o bagulho não vai funfar, né? Então, é isso. Tamanho e forma do filtro. Galera, pode parecer só estética, mas o formato e o tamanho do filtro influencia pra um caramba na qualidade da filtragem. Os filtros mais compactos, eles tendem a ter um resultado melhor do que um filtro igual em menor escala. Os filtros mais finos possuem uma velocidade maior que os filtros mais largos, considerando que eles tenham a mesma vazão. Quanto maior a velocidade do fluxo de água, melhor a transferência de massa, melhor o iFood das bactérias. E a gente vai falar disso daqui a pouco. Composição e formato da mídia. Galera, o material do qual a mídia biológica é feita influencia muito na mudança das bactérias para elas, vamos dizer assim. As mídias de plástico, elas possuem uma adesão menor do que as mídias de vidro sinterizado, areia, argila e das mídias orgânicas, né? As biopellets, madeira, bucha vegetal, etc., que proporcionam uma melhor adesão das bactérias. Dentro do filtro, o formato da mídia vai definir a perda de força do fluxo da água. Como assim? Se você tem mídias que permitem com que a água passe por dentro delas, isso vai ajudar a preservar o fluxo da água. Se você tem mídias que a água vai ter que fazer um esforço para atravessá-las, isso vai diminuir o fluxo. Há uma série de formatos industriais de mídia muito estudados e desenvolvidos para aproveitar melhor a superfície específica e o fluxo do sistema. Porém, foi aquilo que eu disse em algum dos episódios, acho que foi no de ciclagem, que qualquer coisa pode ser usada como mídia biológica. A diferença é que é o tamanho que você tem, né? O espaço que você tem. No caso dos nossos aquários, com sistema de filtragem, a gente vai precisar de um sistema compacto. Então, não adianta querer economizar na hora da mídia, porque você não vai ter uma superfície suficiente, né? Então, são dois problemas aqui, né? O primeiro problema que a gente disse é você perder dinheiro comprando mídia biológica que você não precisa. O outro problema é você usar qualquer coisa de mídia biológica e aquilo não ser suficiente para o seu aquário. Por isso que precisa estudar a situação do seu aquário. Transferência de massa. A transferência de massa é o processo pelo qual os nutrientes, como o oxigênio e a amônia, são levados da água para dentro da colônia de bactérias. Esse é o fator decisivo de uma filtragem eficiente. A maioria dos fatores limitantes antes citados relacionam-se com mecanismos que melhoram ou pioram a transferência de massa. Semelhantes às plantas e corais, as bactérias dos filtros ficam paradas e precisam que os nutrientes cheguem até elas através do processo da difusão. Existe uma série de fatores que influenciam na difusão, como a espessura e composição do biofilme, a velocidade e pressão da água e a concentração de nutrientes, obviamente. Quanto mais espesso for o biofilme, isto é, quanto mais espessa for a camada de bactérias que você tem, maior é a dificuldade dos nutrientes chegarem para as bactérias mais profundas do biofilme. Quanto mais fino o biofilme, melhor a transferência dos nutrientes. Então pensem o seguinte, galera, a gente não falou que a colonização das mídias é um consórcio de bactérias? Tem bactérias que vão preferir morar no subsolo e tem bactérias que vão preferir morar na cobertura. Então você tem bactérias que estão lá na superfície, né, ali da mídia biológica, você tem bactérias, provavelmente,
certamente as anaeróbicas que não curtem muito oxigênio, que vão morar lá no meio da mídia, lá no meio do centrão da mídia. Então, se você tem um biofilme, você tem uma quantidade de bactérias muito espessa nessa primeira camada, assim, na cobertura, vamos dizer, os nutrientes não vão chegar no subsolo. Parece aquele filme O Poço, tá ligado? Vocês já assistiram aquele filme O Poço? Que começa lá, ó, spoiler, vou dar spoiler mesmo, azar. Que começa lá em cima, começa com o banquete, aí vai passando andar por andar, e aí a galera vai comendo e chega lá no final, tá a loucura. Então é isso que acontece, né? Quando o biofilme tá muito espesso, as bactérias que estão lá dentro da mídia, elas vão passar uma miserinha aí, né? Tipo, vão passar mal, vão sobreviver ali com muita dificuldade, né? Quando há uma grande quantidade de carbono orgânico na água, ou seja, ração de má qualidade, né? Tipo TPA mal feita, excesso de matéria orgânica, há um desenvolvimento muito grande das bactérias heterotróficas. E por se multiplicarem mais rápido, porque elas são danadinhas, elas se posicionam nas camadas superiores do biofilme, onde a oferta de nutriente é maior. Então é assim, galera. A lógica do se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Quem chegou primeiro senta no melhor lugar. É bem assim, a bactéria que chega primeiro, ela senta na melhor parte da mídia. Tipo, ela vai ocupar a parte da mídia que é mais fácil de conseguir nutrientes. Então, como elas se multiplicam primeiro, elas chegam antes. Então, essas bactérias, elas vão ocupar essa parte assim, vamos dizer assim, os melhores lugares da mídia, essas bactérias heterotróficas vão ocupar. É por isso que a nitrificação, quer dizer, que são as bactérias que fazem nitrificação, são aquelas bactérias que moram lá mais profundo, é prejudicada no caso onde há uma concentração alta de matéria orgânica, né? Então, muita gente pensa que as colônias de bactérias nos filtros são apenas de bactéria nitrificante. Mas, galera, quem ouviu o episódio da ciclagem e tem acompanhado o canal sabe que isso não é verdade, né? As colônias são formadas por diversas bactérias de diversos tipos e as nitrificantes não chegam nem a 20% das bactérias no seu filtro. Então, assim, é minoria. Idade do biofilme. Todo organismo vivo nasce, cresce, se reproduz e morre. E com as bactérias isso não é diferente. As bactérias, em seu período de divisão celular, consomem muito mais energia do que sem estar em divisão. Então, partindo dessa informação, temos que criar condições de que as bactérias nitrificantes estejam sempre em constante reprodução. Nos filtros de aquários, é muito melhor manter o biofilme constantemente na fase de crescimento exponencial, através de um fluxo de água adequado ou da limpeza dos filtros. Os filtros fluidizados, são muito eficientes por estarem sempre eliminando o excesso de biofilme através do atrito entre as mídias. Então, é aquele filtro que você olha assim, que a gente vê o vídeo no YouTube, e aí as bolinhas, as bioballs estão lá, tipo, girando, parece que estão fervendo dentro do filtro, né? E de areia fluidizada também. Por quê? Porque o atrito entre as mídias já vai meio que limpando, tirando as bactérias mortas, etc, etc, da superfície ali da mídia. Isso fornece espaço e diminui a espessura do biofilme, melhorando a transferência dos nutrientes e mantém uma colonização uniforme. Um filtro superdimensionado para o aquário, ou seja, um filtro que a capacidade dele é maior do que a quantidade de água e que a quantidade de filtragem que o aquário precisa, é capaz de manter uma excelente qualidade de água, mantendo o biofilme em fase estacionária. Então, assim, se você não quer ter esse trabalho de ficar tirando toda hora e dando uma chacoalhada nas mídias, ou você não tem um filtro que fica atritando as mídias, você pode montar um sistema de filtragem que seja com uma capacidade muito maior da que o seu aquário precisa, para que na fase estacionária
né, numa fase em que o biofilme esteja grande, né, esteja espesso, mas você tem uma quantidade grande de biofilme, mesmo as bactérias sem se reproduzir loucamente, vai dar conta da filtragem, né? Você também pode fazer isso. Ahn, Agora, uma coisa você tem que ficar atento. Durante a fase estacionária do biofilme, ou seja, quando as bactérias não estão se reproduzindo, é que geralmente acontecem os picos de amônia, devido à redução da capacidade da remoção de amônia. Então vamos lá. Você monta o seu filtro, você ciclou o seu aquário e beleza, aí você começou a colocar seus peixes lá e tudo mais, e por 3 meses, cara, você não tem nenhum pico de amônia. Tudo bonito. De repente, quando você acha que o seu aquário está maturado, do nada você tem um pico de amônia. Eu vejo isso acontecer muito nos fóruns na internet. E eu demorei muito para achar a causa disso, né? Nossa, meu aquário está estabilizado, mas eu tive um pico de amônia e não consigo descer. Tive um pico de nitrato e não consigo descer. Por quê? Porque geralmente você vai perguntar e a pessoa nunca fez uma limpeza no filtro, ou a limpeza do filtro dela é só trocar o perlon, por exemplo, e aí as mídias fixas, né? Geralmente a cerâmica ou, ou o vidro sinterizado tá lá, o cara não mexe, porque a gente escuta isso na internet, então é uma desinformação, né? Ah, não se deve ficar mexendo no filtro toda hora. Isso é verdade, não se deve ficar mexendo no filtro toda hora. Mas isso não significa que você não pode limpar esse filtro vez ou outra, que você não deva chacoalhar as suas mídias, lavar as mídias. Então, nos bons lugares, nos bons canais, nas boas fontes, como essa daqui, a gente indica que você faça sim manutenção do filtro, tira lá de tanto em tanto tempo. Isso não dá para dizer o tempo para você, porque vai depender de como é o setup do seu aquário. Um aquário superlotado sempre vai precisar de mais manutenção do que um aquário bem dimensionado. Um aquário pequeno vai precisar sempre de mais manutenção que um aquário grande. Então, assim, isso daí é teste, né? Eu aqui em casa, eu faço a limpeza do filtro, a troca do perlon e a limpeza do filtro, uma limpeza superficial, assim, a troca do perlon e a limpeza da bioesponja e uma chacoalhadinha leve nas mídias uma vez por semana, né? Tem gente que diz que é muito, que não precisa. Mas assim, a cada 3 meses, mais ou menos, eu tiro as mídias do compartimento do filtro, né? E aí eu coloco elas num balde com água do aquário e aí eu fico mexendo elas lá, tritando, chacoalhando um bom tempo e a água sai encardida e depois eu volto elas pro filtro, né? Então, isso é a experiência que vai dizer, né? Então é importante ficar atento. Quer manter não quer ter trabalho? Monta uma capacidade filtrante surreal para o seu aquário, mas esteja atento que eventualmente pode ocorrer um surto de amônia, tá? Então fiquem ligados aí nesse detalhe. Iluminação. A iluminação é fundamental para a vida das plantas, corais e animais, porém ela tem efeito inibitório na nitrificação. Bom, gente, eu costumo dizer, meio que para alarmar as pessoas mesmo, para atentarem na ciclagem, que a luz vai matar as bactérias. Bom, depende. Mas o que ela vai fazer com certeza é inibir a atividade celular das bactérias nitrificantes a ponto delas pararem de trabalhar, né? A luz intensa é capaz de reduzir o crescimento das bactérias nitrificantes e até mesmo cessar completamente a respiração celular. E aí vai ser necessário um período escuro, pelo menos umas 12 horas aí, para elas voltarem ao normal, além de promover o crescimento de alga na mídia, né? Isso não é legal. Com essa informação, você já sabe por que eu estou sempre brigando aqui na rede também, a galera que me acompanha nas redes, por que os filtros opacos são melhores que os filtros translúcidos, né? Filtro translúcido é cilada. Agentes bactericidas e inibidores. As bactérias nitrificantes também se intoxicam com amônia não ionizada. Essa é uma informação super importante e que eu vi em pouquíssimos lugares. Na verdade, eu vi em um lugar só,
que foi no site da Aquário Sobrinhos. Eu vou deixar o link para vocês lá no blog, eu vou deixar todas as informações. E eu já digo para vocês que esse episódio é um Ctrl+C, Ctrl+V de conteúdo de 3 artigos deles, né? Que estavam assim, impecáveis sobre filtragem. Eu vou dar os devidos créditos, eu já estou dando, já falei lá em cima, mas vou continuar dando os devidos créditos, porque eles fizeram um trabalho muito bom. Inclusive, eles colocaram pesquisas científicas, que eu também fui consultar para fazer esse episódio. Enfim, eu vou deixar todas as referências para vocês, vale a pena visitar o site dos caras, são uma fonte segura de informação também. Beleza? E essa informação é muito importante. Quando você tem a amônia tóxica, que é a amônia no estado não ionizado, elas podem envenenar não só os seus peixes, mas a sua colônia de bactérias. Por isso que surto de amônia é um negócio sério, é perigoso, tá? É muito perigoso. O cobre também pode matar as bactérias, e o azul de metileno. Para quem não sabe, o azul de metileno é um dos principais componentes de vários remédios que a gente usa em aquário. Por isso que você nunca deve adicionar medicamento no seu aquário principal, porque você vai matar as suas bactérias. Então, amônia não ionizada, cobre e azul de metileno são agentes bactericidas, inibidores, e eles vão detonar a sua colônia de bactérias. Galera, cobre, você esquece, não pode usar nada de cobre, tá? Você que tem encanamento de cobre em casa, algumas casas antigas têm encanamento de cobre, você precisa colocar um condicionador na água que neutralize esse cobre, né? Que é um metal pesado, então invista num bom condicionador de cobre aí, beleza? No condicionador de cobre não, condicionador de água. O que mais que eu preciso falar sobre isso? Bom, eu acho que o que estava preparado para esse episódio é isso. É isso aí, pessoal. O episódio ficou longo, cheio de informação, mas não dá para fazer do jeito certo sem estudar, porque saber o que acontece no seu aquário é tão legal quanto ver acontecer. Na semana que vem, nós iremos falar sobre os filtros propriamente ditos e todo o conhecimento que adquirimos sobre as filtragens química, mecânica e biológica será integrado na construção do sistema de filtragem. E vocês vão ver que nem sempre a melhor opção é você comprar um filtro disponível. Às vezes, dependendo do seu projeto, é melhor você construir um filtro com o conhecimento que você adquiriu. Porém, a gente vai ver opções comerciais muito legais, e a gente vai ver também, tô dando muito spoiler hoje, Jesus, a gente vai ver também que é muito legal quando você soma 2 tipos de filtros diferentes, porque você combina sistemas de filtragem diferentes que se complementam ali no aquário e pode dar bom. Beleza, pessoal? Bom, o aquarismo não é uma ciência exata, né? Vocês estão vendo que a gente precisa de muita biologia, muita física e muita química, né? E um bocado de matemática para fazer tudo isso acontecer. Mas, galera, assim, eu não tenho filhos, mas eu nunca comentei isso com vocês, mas eu sou professor, né? Eu sou professor de filosofia e atuo na educação. Já tive em sala de aula, já tive em coordenação e já tive a experiência de lidar também aí com construção de material didático, de lidar com projetos de tecnologia, e eu posso dizer com toda certeza, você ter um aquário em casa e você aprender e você fazer isso, uma atividade junto com o seu filho, seja ele de que idade ele tiver, assim, tiver no ensino fundamental, tiver no ensino médio, a probabilidade de ele aprender uma base de conhecimento, de conteúdo, de forma muito mais eficiente do que ele aprenderia na escola, pelo simples fato de estar pondo a mão na massa, de estar realizando um projeto,
é muito grande. Então, assim, investir no aquário, investir no aquarismo. Se você tem um filho e você quer que ele aprenda ciência, quer que ele aprenda matemática, quer que ele aprenda biologia, você vai ter que ir junto. Vai junto com ele. Tipo, pega pra fazer um aquário, um projeto de pai e filho, um projeto de mãe e filho, um projeto de vô e filho, sabe? É muito legal, né? Você vai com certeza ajudar muito o seu filho a aprender os conceitos aí que ele vai precisar na escola. Bom, pessoal, é isso. Até semana que vem. Vejo vocês e até lá! Esse roteiro é composto de uma adaptação dos artigos O Processo de Filtragem Biológica no Aquário, Oxigenação nos Aquários e o Mito da Superfície Específica, da autoria do site aquariosobrinhos.com, além de trechos escritos originalmente por Diego de Oliveira, o roteirista. Todas as fontes utilizadas por este episódio estão na postagem referente ao mesmo no site www.marujodeaquario.online.